Inclusive, sobre esse assunto das bicicletas, a gente continua falando sobre isso aqui no programa, com convidados aqui no estúdio. Mas antes eu quero que você veja essa reportagem, porque a Secretaria Municipal de Transportes, juntamente com a CET, está estudando alternativas para viabilizar um número cada vez maior do uso de bicicletas na cidade de São Paulo. Veja aí. São Paulo tem uma frota de cerca de 7 milhões de veículos cadastrados, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. São 2 milhões de pessoas usando o carro todos os dias da semana na cidade. Mas até os órgãos oficiais têm dificuldade de medir com precisão os números desse universo que não para de crescer. Nos horários de pico, o trânsito trava, não tem para onde escapar. Especialistas dizem que para melhorar essa situação, 30% dos carros precisam deixar de circular na capital. Para fugir do caos, muitos cidadãos estão optando pela bicicleta como meio de transporte. Meu nome é Ricardo, eu tenho 39 anos. Eu comecei a andar de bicicleta já vai fazer uns 3 anos. Um dia eu resolvi trocar de carro, para não desvalorizar muito meu carro, eu resolvi vender o meu carro, ao invés de trocar numa concessionária. E aí eu comecei a demorar para comprar o carro, no começo eu comecei a andar de táxi, aí eu vi que o táxi não resolveu o problema do trânsito, por razões óbvias. E aí eu um dia descobri uma bicicleta que eu tinha até guardada no meu escritório e eu falei assim, eu vou de bicicleta para casa para ver qual que é. Meus filhos entram na escola às 8 da manhã. Eu comprei essa bicicleta de 2 lugares para poder levá-los. Eu saio de casa umas 15 para as 8, mais ou menos, 20 para as 8, deixo eles aqui na escola. E aí, como essa bicicleta é grande demais, ela não é a bicicleta ideal para colocar dentro do escritório. Então eu volto com essa bicicleta para casa, eu pego uma bicicleta que é uma dobrável e aí eu vou para o escritório com a dobrável. Andar de bicicleta é muito mais fácil, é muito mais rápido, você chega nos lugares mais rápido. Você sempre demora o mesmo tempo quando você vai de bicicleta, independe se está trânsito, se não está. Pedalar pelo trânsito de São Paulo pode ser uma aventura arriscada. Prova disso são os acidentes envolvendo ciclistas. Um levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, feito em 2012, mostra que cerca de 9 ciclistas são internados a cada dia em hospitais públicos do estado, devido a acidentes de trânsito. Ainda de acordo com a pesquisa, em 2011, mais de 3 mil ciclistas foram vítimas de acidentes. Para ajudar a diminuir esses números, um grupo de ciclistas experientes criou o Bike Anjo, que dá orientações gratuitamente para quem está começando a pedalar em São Paulo. Existe uma série de recomendações básicas. Primeiro, quando você estiver na faixa de pedestre, desmonte a bicicleta. Atravesse como você fosse um simples pedestre. Essa é uma recomendação muito importante, principalmente nos lugares de grande movimentação. No outro aspecto mantenha-se sempre à direita nas ruas. Mantenha uma distância mais ou menos de 30 a 50 centímetros da guia. Jamais passe entre 2 ônibus. Sempre sinalize as suas intenções. Se você vai entrar à direita, estique a mão. Se você for à esquerda, também estique a mão. Ninguém é obrigado a adivinhar o que você vai fazer. Sempre sinalize as suas intenções com grande antecedência. Isso permite que o motorista também tome a iniciativa de se prevenir com relação a você. Esses são alguns dos cuidados básicos. Pedale sempre, evite de pedalar no meio de carros. Quando você for ultrapassar um ponto de ônibus, preste atenção se ele não está prestes a sair. Se ele estiver prestes a sair, por mais que você esteja rápido, você nunca consegue superar um veículo a motor. Lembrando, um ônibus é um veículo bastante alto, você está no veículo baixo e silencioso, nem sempre ele consegue te enxergar. Bom, eu vou procurar aqui dar uma descrição dos itens básicos que devem compor a bicicleta. Em primeiro lugar, ela ter sinalizadores que pisquem, que avisem com alerta piscante, como esses daqui, para o uso noturno ou quando está de noite anoitecendo. Começa a escurecer, já deve ter um mecanismo de alerta na bicicleta. Segundo item que eu recomendo é ter refletores espalhados no maior número possível de pontos da bicicleta. Outra coisa, na linha frontal, eu recomendo muito uma luz, um farolete. Esse daqui hoje em dia com a tecnologia LED, eles consomem baixíssima energia. Ele pode tanto servir como iluminar, como de luz de advertência, piscando continuamente. Eu recomendo sempre que use no processo piscante
ele chama mais atenção, o motorista fica mais alerta a isso. Basicamente, tomando esses cuidados, você vai ter sempre uma direção segura na sua bicicleta. Uma campanha de conscientização para todo mundo é legal. E tem muita gente que fala assim, campanha de conscientização para os motoristas de carro. E eu não acho que é só isso, eu acho que também para os ciclistas, né? Precisa existir boa vontade de todos os lados, boa vontade dos motoristas de carro, boa vontade dos ciclistas, para que essa convivência e esse compartilhamento seja harmônico e não um embate entre quem é mais forte, se é o carro ou é a bicicleta. Muito boa essa reportagem, parabéns à produção, bem completa mesmo. Agora eu tenho convidados aqui no estúdio para conversar a respeito desse assunto. A Renata Falzoni, que é jornalista, ciclista, fotógrafa, videorepórter, bike repórter, enfim, um currículo gigante, de quem eu sou fã e quero agradecer a presença aqui. Obrigada pela Regina, presença, muito prazer, viu? muito obrigada por estarmos aqui. E agradecer também a ESPN pela sua presença aqui, viu, Renata? Nós ciclistas agradecemos o foco positivista dessa matéria. Foi muito boa, realmente, muito também boa. Gostei muito. E Renato Tonobon, que é superintendente de planejamento da CT, Companhia de Engenharia de Tráfego. Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço o convite também. Obrigada. Renata, a gente conversava aqui durante até a exibição do VT. É uma utopia pensar nesses números que a gente acabou de ouvir na matéria, que seria ideal que se tirasse 30% do número de veículos das ruas hoje e transformasse essas pessoas que estão nos carros em ciclistas? É uma utopia pensar nisso por conta da cabeça das pessoas, antes de mais nada? Eu acredito que é uma questão de mentalidade, né? O que você pensa sobre isso? É muito verossímil você promover uma facilitação para que a população comece a andar de transporte público. Porque não é só você ir para a bicicleta, é você virar pedestre, você virar principalmente uma pessoa que pode ir a pé ou de bicicleta e integrar com o transporte público, né? Agora, a cidade de São Paulo, ela tem uma situação em que mais de 5 milhões de pessoas vêm da periferia para o centro. E não há transporte público de qualidade que consegue atender isso. Mas no foco do grande centro expandido, é muito fácil, sim, você integrar a tua bicicleta com outros meios de transporte ou, eventualmente, fazer pequenos trechos de 5, 6 até 7 quilômetros. Agora, o que a gente precisa é redução da velocidade dos carros, número 1, compartilhamento das ruas com responsabilidade por aquele que está pilotando um veículo mais pesado, que está na lei, o artigo 29, né? E a não demonização de quem opta por ir a pé e de bicicleta. Né? Quando a gente vê os números apontados, a gente não pode esquecer que no Brasil morrem 117 pessoas por dia em acidentes de trânsito. Por dia. A cada 2 dias é uma mesma tragédia de Santa Maria. E a gente não dá o foco nisso. É verdade, não é verdade? Pulverizado, né? E o número de ciclistas morrendo nas ruas está diminuindo no Brasil todo de 2006 para cá. Não por conta de uma campanha do governo federal ou mesmo uma campanha dos estados, e sim por uma consciência da sociedade civil que está disposta e com vontade de dividir as ruas, sim. Então, o que a gente tem que fazer é dar condições para o bom motorista para que ele consiga respeitar as demais pessoas nas ruas e começar a coibir atitudes de pessoas totalmente irresponsáveis, né? A gente tem que ter uma ajuda aí do jurídico para que isso aconteça. Tá certo. Inclusive, a gente realmente percebe uma diminuição de 2006 para cá, mas nesse último ano a gente não teve muito o que comemorar com os números que saíram ontem, inclusive. Eu gostaria até que o Ronaldo comentasse isso, que de 2011 para 2012 a gente teve um aumento aí de 6%, né, no número de mortes de ciclistas, especificamente é esse o assunto que estamos falando hoje. Apesar de todas as ações que a gente tem percebido na cidade, a CT fazendo algumas ações, inclusive de final de semana, para que as pessoas tirem mais a bicicleta da garagem e saiam às ruas. Exato. Por que esse número tem aumentado nesse último ano, apesar de todo o trabalho e esforço que a CT tem feito? O que você atribui isso? Há um aumento exponencial, na verdade, também que tem que ser considerado. Quer dizer, o número de ciclistas, a gente não tem pesquisa muito recente nisso, a pesquisa OD do metrô, a última feita foi em 2007, mas a gente sente que o número de ciclistas aumentou também. Quer dizer, esses 3 acidentes a mais em 2012, eu acho que refletem até um aumento exponencial da utilização da bicicleta. E, de fato, as ações têm sido intensificadas para garantir a segurança dos ciclistas. A gente tinha um cenário de 10 anos atrás, 90 mortes por ano, a gente conseguiu cair para 49, houve esse aumento de 3 mortes em 2011.
O que acende, de fato, um alerta para a gente ter muito mais cuidado no tratamento da questão daqui para frente. Nós estamos abrindo no nosso centro de treinamento em trânsito, que fica ali na Barra Funda da CET, um circuito todo montado para a educação de ciclistas também. Nesse centro nós fazemos educação de motoristas, motociclistas. Estamos abrindo um circuito para ciclistas, para poder treinar ciclistas que não são pessoas necessariamente habilitadas, não são pessoas habilitadas no ponto de vista de ter a carteira de motorista. Tem um documento, né? De ter feito uma autoescola, de conhecer sinalização de trânsito, quer dizer, nós temos jovens, temos pessoas que não são necessariamente sequer alfabetizadas e que podem usar bicicleta. Então a gente tem que preparar essas pessoas para entender os signos, os símbolos da rua e entender essa convivência que eles estão se lançando. Isso é fundamental, é muito importante. E vamos aproveitar esse circuito para os outros treinandos também, de moto frete e motoristas de táxi, quer dizer, para que essas pessoas também, já nos seus treinamentos, comecem a conviver com o espaço da bicicleta. E acho que isso é uma ação importantíssima na educação do trânsito. Eu acredito que, como a Renata falou, uma questão também de conscientização de todas as pessoas que estão dividindo o mesmo espaço na cidade, né? Independente do tipo de veículo que se escolhe para usar, tem que ter o respeito mútuo. Exato. E que todo mundo saiba exatamente qual é o seu lugar e como fazer o melhor uso daquele meio de transporte. Porque nesse último acidente que aconteceu no final de semana, infelizmente aqui na Avenida Paulista, a gente percebe uma sucessão de erros. Não só o motorista que irresponsavelmente dirigiu depois de ter feito o uso de 3 doses de vodka ou de energético, como a gente já viu nas reportagens e tudo mais, no laudo que foi tirado, tudo. Agora, também teve o erro do ciclista, que admitiu estar na contramão. Desculpe, Regina, esse ciclista teria sido atropelado de frente, de costas, de lado. Sim, qualquer situação. Se tivesse sendo o profissional colocando o cone, ele teria sido abarroado igual. Também estaria, sem dúvida. Então, o motorista ele vinha num zigue-zague em alta velocidade, quando ele chocou com o ciclista, ele estava em cima de uma faixa que ele não poderia estar. Quer dizer, a gente não pode, nesse momento, achar que teria algum tipo de diferença nesse atropelamento, que não é acidente, nesse atropelamento, se o ciclista estivesse de frente ou de costas para ele. Não, sem dúvida nenhuma. É que existe uma colocação tendência... é justamente no sentido de que todo mundo saiba exatamente quais são os seus direitos e deveres dentro da mesma convivência, porque também não é incomum a gente encontrar pessoas andando de bicicleta na calçada, e assim como existem os maus motoristas, existem as pessoas que pegam a bicicleta e acham que é simplesmente sair andando de qualquer forma, mas existe uma série de coisas que essa pessoa também tem que fazer para garantir a segurança dela própria, já que depois do pedestre, a bicicleta é o segundo veículo mais vulnerável dentro desse contexto todo, não é? E que é muito difícil um ciclista vir numa infração de trânsito que ele venha a decepar o braço de uma pessoa ou mesmo fugir com esse braço em cima da bicicleta embora. Quer dizer, a gente tem que realmente relativar a gravidade das infrações. Agora, uma coisa que é importante acontecer, que é muito importante, que eu sei que o Tonobon pode nos dar um histórico de como é difícil a negociação para que isso aconteça, que é a inclusão de fato, do modal bicicleta no cenário urbano, com estrutura montada, que seria ciclovia, ciclofaixa, bicicletária, uma rede cicloviária integrada, né? Educação do motorista, impunidade zero para um motorista que atenta à vida de um pedestre, de um ciclista, de uma criança, de um cachorro, né? Quer dizer, esse trabalho de educação, de moralização, de inclusão do modal, para não deixar pedestres e ciclistas marginais. Porque um marginal é sempre marginal, ele não vai obedecer leis, ele vai se salvar num trânsito. Então, por isso que ele passa no vermelho, que é para poder sair na frente de um carro. É por isso que ele anda na calçada, eventualmente, para não estar na contramão na rua, se expondo ao veículo. Quer dizer, muitas das infrações que não podem acontecer por parte dos ciclistas está respondendo a uma omissão ou uma não adequação do Estado no sentido da inclusão do modal. Você acredita, então, para a gente concluir, que essas ações que estão sendo feitas hoje, elas ainda são tímidas perto de tudo que precisa ser feito para mudar essa situação? Elas estão indo para um bem comum melhor, mas elas têm que avançar com mais rapidez, e eu sei que, se dependesse da vontade do Ronaldo, que está aqui, que é da CET, elas iriam muito mais aceleradas, não é verdade, Ronaldo? É verdade. A cidade conta hoje com cerca de 100 quilômetros de sistema cicloviário, 97 quilômetros de ciclovia e mais 3 quilômetros de ciclofaixa fixa, e tem esses 120 quilômetros das ciclofaixas operacionais que funcionam só aos domingos. Isso é muito pouco. O nosso projeto é atingir, pelo menos neste período dos próximos 4 anos, mais
pelo menos 150 quilômetros de novas ciclovias, além das 60 que já temos projetadas, aptas para serem construídas, e estamos buscando, junto ao governo federal, recurso financeiro para isso. Mas a intenção é criar um sistema cicloviário que dê segurança para o ciclista e que viabilize o uso da bicicleta, que é crescente na cidade de São Paulo como meio de transporte de fato. Ou uso exclusivo ou integrado ao transporte público. E necessário dizer que esse sistema de estrutura cicloviária nos foi prometido em 92. Quer dizer, então... Está fazendo aniversário de promessa. Né? Então, e tem mais. Nunca você vai ter uma estrutura cicloviária que te leve de porta a porta. Então, se você não tiver uma promoção do compartilhamento com responsabilidade por parte do motorista, você nunca vai ter uma convivência pacífica, porque você nunca vai ter ciclovia de porta a porta. E não é essa a intenção. A intenção é você ter um trânsito que não seja agressivo ao ser humano. É verdade, tem razão. E o que está faltando também, eu acredito, é as pessoas que estão dentro dos carros, caminhões, ônibus, enfim, qualquer tipo de transporte, é se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do pedestre, se eu estivesse no lugar do ciclista, se eu estivesse no lugar do motociclista, eu acho que a partir daí é que surge o respeito principal, né? Se colocar no lugar, na posição do outro. Bom, quero Impunidade agradecer. zero, né? Impunidade zero. Impunidade Porque zero, tem muito juiz aí dizendo que tudo bem, você atropelou, mas você não teve culpa. Bem por aí, né? Renata, obrigada pela sua presença Eu aqui, agradeço viu? muito. Vou deixar aqui o relato de que eu sou sua fã mais uma vez, Beleza. eu acredito que no seu Maravilha. trabalho você coloca tudo que tem de bom ali. Tá pedalando, tá promovendo a saúde e ao mesmo tempo viajando para tanto lugar no mundo, que é uma delícia, né? Parabéns, antes de mais nada. E obrigada, ESPN, por ter liberado a participação aqui da Renata, tá bom? Obrigada, e também, obrigada, Ronaldo. Ele que é superintendente da CT. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no Revista de hoje. Estão convidados para voltar com toda certeza. Até a próxima.